Terume, pode começar a gravar, por favor. Pessoal de trás, quem quiser chegar mais aqui para frente, ó, por causa dos ventiladores também estão ligados, fiquem à vontade, tá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos fechar nossos olhos por um momento e vamos pedir ao nosso Senhor para que Ele possa vir em encontro de cada um de nós nesse domingo, né? Tão esperado por todos nós, né? Depois aí de quase uns 6 meses ou mais, né? Parado, né? Não parado, né? Não presencial, mas online, né? Com vocês. E vamos pedir a Ele que Ele possa estar nesse momento abrindo o coração de cada um de nós, para que nós possamos ouvir a palavra dEle, ouvir o que Ele quer falar para a gente, e que a gente possa levar isso, não só no dia de hoje, mas pela nossa vida, né? Porque falar de Deus, estar na presença de Deus é muito importante. Vamos pedir a Ele para que Ele mande o Seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que nós possamos continuar nossa caminhada firme e forte. E de antemão já estou agradecendo também a Deus pela presença de vocês, porque para a gente também era um momento muito esperado, né, para toda a coordenação. Então, em nome da coordenação, já venho agradecendo a vocês pela presença, pela confiança, pelo carinho com cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vamos também pedir à nossa mãezinha para que ela continue intercedendo por cada um de nós. No dia da reunião dos pais de vocês, eu falei muito com Nossa Senhora, eu botei muito na mão dela, na intercessão dela, que se fosse para vocês estarem aqui hoje, que eles também fizessem presente no dia da reunião, e eles assim fizeram. Por esse motivo nós todos estamos aqui hoje. Então, pela intercessão da nossa bem-aventurada Virgem Maria, que nós possamos continuar nessa caminhada aí de força, de luta, porque eu sei que o tempo não está muito fácil, né? Não está favorável para a gente com essa pandemia, mas com a força e o poder e o amor de Deus, nós vamos continuar nessa caminhada aí. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, por favor? Bom, hoje oficialmente nós retornamos nosso catecumenato. A gente, há 2 semanas atrás, tivemos uma reunião com os pais de vocês, né? Para poder informar que os encontros voltariam, através do protocolo que a Diocese está pedindo para a gente seguir com relação às celebrações e ao retorno de algumas atividades na comunidade. Nem todas voltaram ainda, né? Mas a gente também decidiu que o Crisma deveria voltar, porque senão a gente teria uma dispersão muito grande, né? E como a gente parou exatamente entre a nossa parte querigmática e nossa parte doutrinária, isso deixou a gente um pouco mais confortável em relação ao conteúdo, né? E aí hoje nós estamos retornando com a parte doutrinária para vocês. Hoje nós teremos 2 palestras, tá? A gente precisa economizar bastante tempo, a gente precisa seguir com o nosso conteúdo. Estamos na Quaresma, então, como vocês sabem, quem está participando das celebrações consegue ver que é o momento onde a gente não reza o glória, a gente não fala aleluia dentro da celebração,
Todo terceiro domingo o padre expõe o Santíssimo, coisa que ele não está fazendo, ele está exibindo ele somente fechado dentro da âmbula, ele faz aquela adoração no final. Então a gente pede para que a gente fique nesse espírito também, que a gente possa cuidar desse espírito sempre, mantendo até a gente poder chegar no nosso tempo litúrgico da Páscoa, que é onde a gente completa mais um ciclo, né? A gente também tem a campanha da fraternidade, que acontece sempre no início da quaresma, né? Há 5 anos a igreja vem promovendo a campanha da fraternidade ecumênica, ou seja, ela não realiza sozinha a campanha da fraternidade, mas realiza também com outras denominações cristãs, ou seja, há algumas igrejas que não são católicas apostólicas romanas que compartilham também desse pensamento. E nesse pensamento a gente volta, a gente sabe que a pandemia não acabou, muita coisa está sendo flexibilizada, a gente sabe que no nosso bairro muita gente não respeita, muita gente não adere às coisas. Acredito que todo mundo aqui perdeu pelo menos um conhecido dentro dessa pandemia, e a gente pede precaução, tá? Então, assim, vocês estão vendo que a temperatura de vocês está sendo aferida lá na frente. A gente pediu para todo mundo, quem puder, a gente falou com os pais isso, tá? Mas quem puder, vocês viram naquele slide que eu coloquei no grupo, onde se vocês puderem trazer a própria água de vocês, entendeu? Para a gente não ter que ficar tendo esse contato sempre aqui. Quem puder, sempre que possível, higienizar as mãos, tá bom? Então a gente vai mantendo as coisas da maneira que a gente acha segura e tem dado certo até agora na palestra. Bom, para a gente continuar com o nosso conteúdo, é muito importante dizer que, assim, o cristão ele sabe que nenhuma grama dele vem dele próprio, entendeu? Então, assim, o cristão, tudo o que ele recebe desde a vida dele até o momento da morte dele, quem decide é Deus. E aí, através desse pensamento de que tudo é criado por Deus e para Deus, e nós estamos no caminho desse processo todo em que Deus se apresenta para a gente, a igreja ela tem 3 virtudes chamadas teologais, e se eu não me engano 4 chamadas cardeais. Está certo, Rogério? Então, mais uma vez, a gente chama o Rogério aqui para poder falar para vocês aqui sobre essas virtudes teologais. Virtudes teologais que elas representam na Bíblia através da fé, através da esperança e, como diz São Paulo, a mais importante, que é a caridade. Então, gostaria muito que vocês aproveitassem. O Rogério está falando aqui. Eu vou só dar uma alinhada no Data Show, mas queria pedir que todo mundo pudesse ficar de pé para a gente rezar pelo Rogério agora nesse momento. Todo mundo que puder levantar as mãos na direção dele, por favor. Que Deus possa sempre estar cuidando dele, que ele possa sempre estar exercitando a fé, a esperança e a caridade e compartilhar conosco sempre um dom que Deus deu a ele. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Podemos sentar, por favor? Pessoal, de modo particular, boa tarde. Que bom estarmos reunidos novamente para a gente poder conversar, dialogar. Por que não dizer também, rezar e agradecer a Deus pelo dom da vida.
somos todos nós privilegiados, porque se a gente for friamente observar, como foi dito pelo nosso nobre colega, muitas pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Nós somos privilegiados porque estamos vivos, e a graça da vida é dom de Deus. Então a gente tem que agradecer muito a Deus, pedir para que Deus, com a sua infinita misericórdia, tenha sempre compaixão de nós, para que nos proteja, nos guie, mas é necessário também que a gente seja prudente, sempre. Não basta também Deus querer nos oferecer a graça da vida, mas também é muito importante que cada um de nós tenha consciência também de preservar essa vida, né? Viver com prudência, ter cuidado e, acima de tudo, caminhar cada vez mais próximo daquele que é fonte inesgotável de vida, que é o nosso próprio Deus. Somos privilegiados porque muitos gostariam de estar presente na casa de Deus e, infelizmente, não tiveram a mesma oportunidade. Então, mediante essa minha fala inicial, vamos trabalhar hoje a temática das virtudes teologais e virtudes cardeais. Virtudes teologais e virtudes cardeais. De modo particular, aonde a gente encontra a respeito das virtudes teologais e das virtudes cardeais? Nós temos como base o Catecismo da Igreja Católica. Então, no Catecismo, se você pegar parágrafo 1266, se você pegar o parágrafo 1812 até 1829, vai estar falando de virtudes teologais. Se você pegar o parágrafo 1840, 1841, você vai ter essas informações, tá? Isso tudo que eu estou dizendo, eu sei que é difícil a gente copiar. Eu disponibilizei para o coordenador esse slide. Esse slide, depois eu peço para você, por gentileza, que disponibilizem a todos que tenha isso em mãos, porque você vai ter uma visão geral do que a gente está tratando no dia de hoje, tá? Então, aqui, no slide preparado, você vai ter todas essas fontes da onde você pode encontrar no Catecismo da Igreja Católica. E as virtudes cardeais são pequenos parágrafos, parágrafo no Catecismo 1805 até 1809, tá bom? O que são, então, virtudes humanas, né? No Catecismo da Igreja Católica, a gente vê aqui, encontramos a seguinte definição sobre virtudes humanas, né? Quando fala de virtudes humanas, estamos falando das virtudes cardeais, né? Quando a gente fala de virtudes teologais, teo é Deus, então é virtudes relacionadas intimamente a Deus, ligadas a Deus, né? E quando a gente fala então de virtudes humanas ou virtudes cardeais, o Catecismo da Igreja Católica traz a seguinte definição, que as virtudes humanas são atitudes firmes, eu até sublinhei, atitudes firmes, disposição, né? E essas atitudes firmes e essas disposições, de modo particular, nos levam à perfeição, nos levam a buscar hábitos de inteligência e vontades que regulam nossos atos, ordenando assim as más paixões, as más inclinações e aumentando cada vez mais a nossa fé. Então, as pessoas que buscam vivenciar a virtude teologal ou a virtude cardeal têm que ter um firme propósito. Firme propósito. Tem que se ter uma tomada de decisão firme. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Então, cada um de nós, a partir do momento que abraçamos a uma vida virtuosa, nós temos como foco, como objetivo central, a busca constante pela prática do bem. Toda aquela atitude que me leva a se afastar do bem, nos demonstra claramente que ali temos uma experiência que pode nos levar a um afastamento de uma prática virtuosa. Então, as virtudes têm que me aproximar sempre do bem.
atitudes que me levam ao bem e, consequentemente, fazem com que as pessoas que estão à nossa volta percebam essa bondade em nós que vem do próprio Deus. Quando se fala de virtudes teologais, nós temos três. Nós temos a fé, nós temos a esperança e nós temos a caridade. Fé, esperança e caridade, essas são centradas diretamente em Deus. É Deus que nos impulsiona a graça da fé, é Deus que nos impulsiona a graça da esperança e é Deus que nos impulsiona a graça da caridade. Toda vez que eu busco práticas que me levam à experiência de fé, quando a gente vê numa realidade de pandemia e a gente não perde a esperança, e quando a gente se torna solícito a acolher, a ouvir, a compartilhar com aqueles que sofrem, você está tendo a prática da caridade. A gente está vendo, às vezes, muitos ruídos em relação à campanha da fraternidade. E muitos ruídos por falta do quê? De caridade. A caridade, ela deve nos mover ao interesse pelo estudo, entendendo a campanha, entender o tema, entender o lema, estudar o livro, os documentos, o texto base, para tirar e sanar qualquer dúvida, e não ficar meramente reproduzindo um punhado de bobagem que a gente vê por aí. Quando se fala de caridade, estamos intimamente falando de acolhimento. Quando a gente fala de esperança, estamos intimamente dizendo que diante de todo um sofrimento, de tanta morte, essa situação de pandemia, não podemos sucumbir, não podemos cair pelo medo ou por aquilo que nos angustia e nos traz aflição. Temos que ter esperança de que iremos passar por essa tempestade, ter esperança de que nós não seremos contaminados e se por alguma razão formos, vai ser uma doença suave, leve, sem nenhuma complicação. Ter esperança de que os empregos irão voltar, ter esperança de que a vida vai voltar a uma normalidade. Não podemos perder a esperança em Deus. Não podemos perder a esperança na caminhada. Então, fé, esperança e caridade são pontos centrados diretamente em Deus. O catecismo lembra que todas as virtudes humanas, que são muitas, giram em torno de 4 virtudes cardeais. Então, as virtudes humanas nos levam às virtudes cardeais. Quais são as virtudes cardeais? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Principalmente de todas elas, eu gosto muito quando se trata da questão da prudência. Prudência no falar, prudência no agir, prudência quando você vai ter tomadas de decisões, né? E eu disse para vocês numa outra oportunidade, se você tem dúvida de alguma coisa na sua vida, não tome uma decisão imediatista, pense, reflita, seja prudente. Na dúvida, a gente não pode tomar nenhum tipo de decisão. A gente tem que ter a prudência, buscar certezas para uma tomada de decisão mais sábia. Justiça, buscar atitudes de justiça que me aproximam do Cristo, justo por excelência, que não admitia em hipótese nenhuma a injustiça do seu tempo. E hoje, como cristãos que somos, não podemos, como Jesus, admitir as injustiças que estão no nosso tempo. Nós temos que nos incomodar sim, nós temos que questionar sim, mas sempre com sabedoria, com honestidade, com prudência, com temperança. É disso que a gente está falando. Então tá, virtudes teologais. Vamos tratar agora somente das virtudes teologais, né? Virtudes teologais. Eu acho que é o slide anterior. Mais uma? Isso. Virtudes teologais. Nós temos aqui a língua portuguesa
tem origem no latim, que era a língua falada na região do Lácio, que hoje é a Itália. Os romanos levaram sua língua para a região de Portugal. Acho que não vai funcionar isso não, né? Para a região de Portugal. Nascendo ali o português, que foi trazido para o Brasil pelos nossos colonizadores. Assim, a palavra latina virtus originou em português a palavra virtude. Então, a palavra virtus do latim deu origem à palavra virtude, que significa um conjunto de qualidades próprias do homem. Então, todas as vezes que a gente fala de virtude, você já tem que logo assimilar que virtude tem a ver com um conjunto de qualidades dos próprias do ser humano. Esse conjunto de qualidades próprias do ser humano, repito, deve nos impulsionarmos sempre para o caminho do bem. Sempre para o caminho do bem. Somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, nascemos para cuidar bem das coisas de Deus. Cuidar bem das coisas que Deus criou. Cuidar bem de cada um de nós. E também para viver o bem uns com os outros. Então, quando a gente fala de virtude, e de modo particular, a virtude teologal, nós temos que colocar na mente, no coração, que nós nascemos para cuidar bem das coisas de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Seu pai, sua mãe, seu irmão são imagem e semelhança de Deus. Então, nascemos para cuidar bem das coisas de Deus. Para nós, também para viver bem uns com os outros. Nascemos para cuidar e praticar a virtude, que é boa vontade de sempre fazer o bem. Então, resumindo até aqui, as virtudes são atitudes que a gente acolhe, são atitudes que a gente abraça, sempre focado na experiência do bem, e esse bem deve ser praticado cotidianamente, a partir do momento que a gente tem a plena convicção de que Deus é bom por excelência, tudo que Deus faz é bom por excelência, portanto, devemos praticar sempre o bem, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Portanto, é natural em cada um de nós vivermos a profundidade da bondade. Agora você pode me questionar, você pode estar pensando, Rogério, você falou tanto de bem, de bondade, mas por que muita gente é mal? Por que muita gente tem comportamento que distancia-se da bondade de Deus? Por uma razão profunda e simples. O ser humano, quando foi constituído como pessoa humana, recebeu um presente muito bonito de Deus, que é a liberdade. O ser humano, ele é livre. Livre para fazer as suas escolhas. Por isso que é importante o processo de evangelização, de educação da fé, de oração, de busca pelo bem. Porque quando eu busco o bem, eu sempre escolho praticar o bem. Agora, quando eu abro mão da bondade, ou não é me apresentada a bondade, ou eu simplesmente não consigo assimilar a experiência da bondade, a probabilidade que eu escolha o mal é muito grande. Então, na grande maioria dos casos, a maldade ela se instala porque o ser humano abriu mão da experiência plena e profunda da bondade. E de modo particular, essa experiência profunda da bondade é a experiência que vem de Deus. Eu não pedi para nascer, mas foi um presente dado por Deus a mim, o dom da vida. Porque eu já tive momentos de adolescência que a minha mãe me perturbava tanto, e eu soltei essa frase, eu não pedi para nascer. Mas aí eu me dei conta posteriormente que, ao falar isso, eu estou de certa forma jogando um tesouro, uma pérola que Deus me deu, no lixo. Porque a vida não é simplesmente o escorregão da natureza. A vida é presente e dom de Deus.
E, portanto, eu devo valorizá-la, respeitá-la, cultivá-la. Eu sempre falo, eu não sou aquele tipo de cristão extremamente... a tudo tem que ser levado a ferro e fogo. Eu gosto de dançar, gosto do meu pagodinho de vez em quando, do meu sambinha, gosto. Agora, obviamente, eu estando no meu pagodinho, eu estando no meu sambinha, necessariamente, eu não preciso eu ter atitudes ali que me levem muito mais para uma experiência do mal do que me levem muito mais para a experiência do mal do que me afaste da experiência do bem. Ah, Rogério, mas no pagode sempre vai ter maldade. Vai ter maldade se as pessoas que estão ali estão abertas para isso. Vão ter maldade se você já vai para o pagodinho com a mente maliciosa. Agora, se você vai com a experiência da diversão, da confraternização, do estar junto entre amigos, do se alegrar com a presença do outro, você não vai estar ali aberto a experiências que não te distanciam da bondade, mas você vai trazer a bondade para uma experiência que para muitos seria uma experiência de maldade. Não sei se estão me fazendo entender. Porque muitas vezes o fato da gente ser cristão, a gente tem uma ideia de que a gente não pode fazer um punhado de coisa. Não é questão de não pode fazer muita coisa. A gente tem que sempre se questionar eu devo fazer tal coisa? É essa que é a grande questão. Porque poder, eu posso tudo. Eu poderia matar? Posso, porque eu sou livre. Eu poderia roubar? Poderia, porque sou livre. Agora, eu devo fazer isso? Deus se agradaria com essa decisão? Minha família se agradaria dessa postura minha? Porque toda ação existe uma reação. Então, se eu tenho tomadas de decisão que não são virtuosas e que se me afastam da graça de Deus, obviamente, eu vou sempre me lamear, vou sempre ficar me sujando pelas faltas e o distanciamento da bondade. E isso vai me levando cada vez mais para as profundezas. Então eu tenho que me questionar, será que a minha tomada de decisão ao longo da minha vida é para o bem de fato? É uma tomada de decisão virtuosa de fato? Ou eu simplesmente estou tomando uma decisão porque a grande maioria está tomando, e para que eu não me sinta diferente da grande maioria, eu acabo literalmente sendo um Maria vai com as outras, sem nenhum tipo de reflexão. Ser cristão, repito, não é não fazer determinadas coisas. Pode-se fazer, mas de forma diferente. Eu, de vez em quando, gosto de beber uma cervejinha. Nunca fiquei embriagado na minha vida. Eu gosto de beber minha cervejinha. Mas eu sei que minha cervejinha, uma latinha, é o suficiente para mim. Eu não preciso ir numa festa familiar ou numa festa com amigos e tomar 8, 10, 12, perder o senso da razão, perder a consciência e começar a provocar razões de escândalos no ambiente em que eu estou. Eu não estou dizendo que eu não possa fazer determinadas coisas. Eu tenho que ter postura. É disso que eu estou falando. No namoro, mas você namorar, não sei o que lá, tem muita gente que quer queimar etapa, quer passar por cima de algumas coisas. O namoro, ele pode acontecer, mas sempre de forma responsável. Sempre de forma em que haja uma reflexão da relação. E não simplesmente uma experiência de namoro de uma forma imediatista, de uma forma impulsiva. Então a gente tem que ter consciência disso. Não é porque todo mundo está dizendo que aquilo é bom, verdadeiramente aquilo seja bom. A gente tem que ter uma consciência, uma virtude, buscando o bem, que nem sempre aquilo que o outro diz que é bom, é verdadeiramente bom. Agora, o que é bom é aquilo que não traz vergonha a mim e não traz vergonha a outros. Isso é viver a bondade. É aquilo que me remete a uma experiência sempre do bem e me afastando profundamente do mal. Está claro, pessoal, aonde eu estou falando, na experiência da virtude? É disso que a gente está falando. Porque, por mais que a gente lute, eu não quero errar. É complicado, a gente sempre vai lutar para não errar, mas os escorregões da vida é natural que tenha. A gente vai escorregar. Agora, o que a gente tem que perceber é, se a gente caminha para o bem, sempre vai ter uma mão amiga de fato para te ajudar a levantar. Agora, se você cai e
não tem uma experiência do bem ao longo da sua vida, você vai ver que não vai ter nenhuma mão amiga ali para te ajudar a levantar. Você vai ter que se virar sozinho. Então, por isso que a gente tem que sempre buscar o bem e evitar o mal. Quando recebemos o sacramento do batismo, é infundida, quer dizer, é colocada em nós a graça santificante, que nos torna capazes de nos relacionar com a Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? Para vocês, o que é a Santíssima Trindade? É o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem vai receber o sacramento do Crisma? Vai receber o sacramento do Crisma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir do momento que eu recebo o batismo, eu realmente deixo a roupa de homem velho e me revisto da roupa de homem novo. E aí aquela experiência bonita da caridade, da fé e da esperança de Paulo me move. A partir do momento que eu recebo o dom da vida e eu recebo o sacramento do batismo, isso deve ser muito mais profundo em mim, sobre a experiência da fé, da esperança e da caridade. E dizer para você mesmo, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Entender a experiência da fé, da esperança e da caridade, é ter essa plena certeza que não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Você não vem na igreja por causa do padre, você não vem na igreja por causa da menina dos olhos azuis, ou por causa do morenão de 2 metros de altura. Você vem na igreja por causa do Cristo, porque o padre, como pessoa humana, ele pode falhar. A menina dos olhos azuis, pela questão da humanidade, ela pode falhar. O morenão de 2 metros de altura pode falhar, mas Cristo jamais falha com a gente. Então, o nosso foco e nossa meta deve ser sempre Cristo Jesus. E eu tenho essa experiência a partir de uma profunda intimidade de fé, de esperança e de caridade. Primeiro, quando a gente fala de fé, e aí eu vou falar rapidamente, porque o nosso tempo é curto, né? Eu vou só resumir. Fé é acreditar em alguma coisa. Fé é você imaginar a seguinte cena. Você está no topo de uma montanha, vendado, e você no topo da montanha, vendado, você ouve uma voz no seu coração e na sua mente dizendo, pula dessa montanha. Você está vendado. E aí o que é ter fé? É acreditar plenamente de que quando você pular, lá embaixo vai ter alguém para te proteger. Vai ter alguém para te segurar. Você ter fé é acreditar que lá embaixo não vai ter pedras, mas vai ter um ambiente no qual você vai ser protegido. Então, a fé é você dar um salto para o desconhecido. É você acreditar naquilo que você não daquilo que você não vê. Isso é ter fé. Ter fé é você ter a plena convicção de que, mesmo diante das tribulações da vida, você não está só. Isso é ter fé. Ter fé é você verdadeiramente perceber que Deus te ama. É você acreditar, é você pensar, é você raciocinar, é você crer, sempre naquela voz interna que fala ao coração. Isso é ter fé. Agora, por outro lado, é bom a gente sempre ter o cuidado de que há coisas que a gente não pode fazer em relação à fé, né? Se a gente parar para pensar, ninguém pode ser testemunha do seu próprio nascimento, mas a fé, na fé que temos, cremos que o que está registrado no cartório é verdadeiro. Então, a fé é você também acreditar naquilo que o outro está lhe dizendo, é acreditar naquilo que o padre fala. Isso é ter fé. Segundo, quando se fala de esperança, é uma virtude que nos ajuda a desejar
que nos ajuda a esperar tempos melhores, que a nossa vida aqui na terra vai ser melhor, que a felicidade é possível. Isso é ter esperança, né? Precisamos refletir sobre tudo o que está acontecendo, encontrar onde estão as nossas falhas, buscar as soluções dos problemas. Esperança nos leva a tentar vencer todos os obstáculos. Isso é ter esperança. É imaginar o seguinte, eu vou só falar uma cena, né? Alguns anos atrás, um fato me chamou muita atenção. Houve um tremor na terra do Haiti. Vocês lembram daquele terremoto do Haiti? E 70% dos prédios da capital foi completamente destruído. Um repórter conseguiu mostrar que no meio de quase completa ruína, dentro de uma igreja católica, restou intacta a imagem de Cristo crucificado. Tudo quebrado no chão, tudo de pernas para o ar, né? Mas aquela imagem é extremamente significativa. Pode-se compreender muitas mensagens de Deus a partir dessa experiência. O que é ter fé? É não perder a credibilidade. O que é ter esperança? É de não perder a docilidade, escutar a voz de Deus, acreditar na mudança, acreditar na possibilidade da melhora. Isso é ter esperança. É entender que Deus promete, é entender que Deus anuncia, mas tudo que Ele promete, tudo que Ele anuncia, Deus cumpre. Somos, por meio de Cristo, herdeiros da esperança da vida eterna. Eu estou resumindo aqui, tá, pessoal? Porque eu tenho mais um colega para falar. Caridade, né? O que é a caridade? Caridade, a gente tem um exemplo concreto do Papa Francisco. Um homem da caridade. Um santo homem da caridade. A gente fala o Santo Padre, o Papa, né? Um homem de fé. Caridade e amor são palavras sinônimas. A caridade não é somente procurar uma moedinha no fundo da nossa bolsa, né? E dar para alguém. A caridade não é somente ofertar um prato de comida a quem tem fome. A caridade não é somente tirar do nosso guarda-roupa um vestido, uma blusa, um sapato que a gente não usa mais. Caridade é amor. É conhecer a dor da pessoa que vive perto de nós. Quer seja na nossa família, na nossa comunidade, né, ou que esteja mais distante. Conhecer a dor é procurar com ela resolver os problemas. Isso é caridade. Não é simplesmente sair dando. Não é que a gente não deva doar um calçado ou doar uma blusa. Isso é um gesto de caridade. Mas não reduzir somente a isso. Caridade é amor. Caridade é conhecer e buscar resolver junto com o outro a dor do qual ela padece. Caridade é dar um bom dia, é um sorrir para uma criança, para um jovem que esteja passando por alguma dificuldade. Caridade é o amor, é a virtude perfeita. Nesse mundo, precisamos ter fé, precisamos ter esperança, precisamos ter amor. Precisamos ter fé e esperança, porque aqui estamos caminhando nas trevas. Isto é, acreditamos que algo que não vemos com os nossos olhos humanos e limitados. Mas cremos na aurora que todas as trevas serão dispersadas, todas as trevas irão acabar. Entretanto, o amor permanece, porque Deus é amor. Ele nos impulsiona a experiência do amor. E aí eu termino falando sobre a questão da caridade, pegando o que São Paulo fala. Ele fala na sua primeira carta, no capítulo 13. Agora, portanto, permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Então, se fala de fé, esperança e caridade, o fim último da caminhada é a experiência plena do amor. Não é um amor meloso, é um amor por convicção.
A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: vocês veem de fato, vocês chegam à igreja porque verdadeiramente amam a Deus, ou vocês vêm à igreja pelo medo da consequência de não estar aqui? Em outras palavras, você vem à igreja porque ama a Deus, tem amizade com Deus e busca essa amizade, ou você vem à igreja simplesmente por medo do inferno? Qual é a razão que de fato te motiva a vir à igreja, a ser cristão? E quando se fala de virtudes cardeais, a gente deve logo pensar, né, que as virtudes cardeais são 4. E as virtudes cardeais estão intimamente ligadas às virtudes morais. São 4. Como, se a gente imaginar, quando a gente fala virtudes cardeais, 4 virtudes cardeais, imaginemos 4 pontos cardeais, 4 estações do ano, os lados da cruz têm 4 pontas, o alicerce de uma casa tem 4, o pé de uma mesa e de uma cama tem 4, a quaternidade simboliza a perfeição, dentro também da psicologia de Jung, significa a perfeição. Então nós temos a prudência. E aí, o que a gente pode falar sobre a prudência? Vou falar rapidamente. Eu acho que eu deixei cair uma garrafa d'água em algum canto aí, né? A prudência. O que a gente pode falar da prudência rapidamente, né? A prudência está intimamente ligado ao reto agir, o bom senso, o equilíbrio. Para não me estender muito, a gente tem que fazer sempre a seguinte reflexão: será que eu de fato estou agindo de forma reta? Será que de fato eu estou agindo buscando o bem? Será que de fato eu estou usando o bom senso nas minhas escolhas? Será que de fato eu estou vivendo com equilíbrio? Porque a gente não pode ser nem 8 nem 80, a virtude do ser humano está no meio termo, né? É importante a gente cuidar do lado prático da vida, da ação, do agir, né? Ser prudente é agir com sabedoria. Ser prudente é ser previdente, saber cuidar dos bens, não viver de forma a esbanjar tudo e na hora que você precisa você não ter nada, né? Ser cuidadoso, ter aquela preocupação com as coisas, né? A temperança. O que é a temperança? É o autocontrole, o autodomínio, a renúncia, a moderação. Eu estou no trânsito, alguém me fechou. Eu já não vou xingar ele, nem o pai dele, nem a mãe dele, nem os descendentes dele futuro. Eu vou ter o quê? Um autocontrole. Alguém me xingou, eu não vou devolver com a mesma moeda. Cristo levou tapas no rosto. Ele deu a outra face. Eu sei que é difícil, mas muitas vezes quando a gente não tem a temperança e a gente é meio, vai resolver tudo a ferro e fogo no peito, a gente pode querer resolver a questão, mas a gente cria uma situação muito mais complicada. No trânsito, por exemplo, a gente não sabe. Alguém bateu no meu carro, eu vou sair de lá, vou bater boca com o cara. A gente não sabe se o cara está armado lá. Briguei com a minha mãe, eu vou xingar, bater porta, fazer o quê? Mas a gente tem que buscar sempre trazer uma experiência de paz para a nossa casa, e não uma experiência de guerra. É importante a gente ter o quê? Um autodomínio. Nem tudo que a gente pensa a gente pode falar. Então é necessário o quê? A prudência, né? Temperança está intimamente ligado à sublimação das paixões, a cuidado conosco mesmo, cuidado com o outro, cuidado com a natureza. Isso é temperança. Não ser egoísta, é cuidado conosco mesmo, cuidado com o outro, cuidado com a natureza. A temperança não permite que sejamos escravos, mas a temperança nos leva a nos tornarmos livres, sermos libertadores, né? A renunciar àquilo que muitas vezes nos afasta da verdade. Sem renúncia não há maturidade. Repito, sem renúncia não há maturidade. Grande fruto da renúncia é a alegria e a paz. Fortaleza, vou agora rapidinho. Fazendo-nos forte. O que é a fortaleza?
é justamente se tornar forte. Forte para o bem, forte para a fé, forte para o amor. Né? Abrindo mão do quê? De uma vida medíocre. Se você vive a fortaleza como virtude, você vai abrir mão de uma vida medíocre. Não vai abraçar a mediocridade. Vai evitar a rotina. Vai evitar a omissão. Agora, abraçou a fortaleza, você abraçou o quê? A vitória. Você que abraça a fortaleza, você vai ser vitorioso. Vai ter apatia. Não vai ser uma pessoa acomodada, melhor dizendo. Vai ter empatia, melhor dizendo, não apatia. Vai ter empatia pelos outros. E vai abrir mão de uma vida apática. O que é uma vida apática? Tudo está valendo. Uma pessoa que não se movimenta em nada. Né? Totalmente apático. Quem vive a fortaleza, vence a apatia, vence a acomodação e, obviamente, abraça a verdade. Quem vive a fortaleza tem força para superar todos os problemas. Força de superar, por exemplo, uma depressão, um estresse, um câncer, uma AIDS, uma Covid da vida. Isso é a fortaleza. Ter esse ânimo para superar isso. Superar o sono de uma palestra em que você está sentado, de braços cruzados, ouvindo um gordinho falando. E a nossa cabeça muitas vezes está no jogo do Flamengo. Então ter fortaleza, fortaleza. Não se deixar levar. Né? Porque obviamente o jogo do Flamengo é interessante, claro que é. Porém, a graça de Deus nos leva à salvação. Jogo do Flamengo não. E por último, a justiça. A justiça regula a nossa convivência, nos leva para o bem comum, defende a dignidade. Justiça é você ter a possibilidade de defender a dignidade da pessoa humana. Justiça é você respeitar os direitos do outro. Justiça é o que faz brotar a paz em cada um de nós. Sem justiça, nem o amor é possível. Repito, sem justiça não é possível a experiência do amor. Da justiça vem a gratidão, a religião, a veracidade. O amor é a justiça por excelência, porque amar é querer bem o outro. A justiça, ela é imortal. Essa virtude trata dos nossos direitos e de nossos deveres e diz respeito ao outro, à comunidade e à sociedade. Resumindo agora, para a gente terminar a minha fala. O que é, afinal, então, virtude? Eu pergunto a cada um de vocês que amorosamente me ouviram. O que é virtude, então? Alguém quer falar ou que acha que é virtude? Virtude, olha aí, o bispo quando perguntar na crisma as coisas, vocês ficarem calados, ele não ministra o sacramento. Vocês aceitam, vocês renunciam, tem que dizer. O que é virtude? Disse claramente. Que nos direciona sempre para o bem. É isso. Virtude é isso. Virtude tem que nos direcionar sempre para o bem. Né? Nós temos quantas virtudes? Virtudes cardeais e virtudes teologais. Virtudes cardeais são 4. Virtudes teologais são 3. Né? Então é importante. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Isso são virtudes teologais. Nós temos aí a questão das virtudes humanas, nós temos a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Eu sei que o nosso tempo é pouco, mas o que eu queria deixar claro é o seguinte, que diante de toda a nossa trajetória, que diante de toda a nossa caminhada, sejamos aqueles que buscam diariamente a experiência do bem. Sejamos aquele que busca constantemente a experiência do amor. Não sejamos fanáticos religiosos. Sejamos jovens colaboradores de Cristo em sua igreja, de forma consciente, de forma honesta, de forma sadia, de forma equilibrada. A experiência de fé não é só uma experiência de renunciar às coisas. Você pode brincar, participar,
festejar, mas sempre com responsabilidade, com zelo, com carinho, com amor. Que a graça de Deus, que o amor do Pai e que a comunhão sempre do Espírito Santo estejam com todos vocês na vossa vida, na vossa trajetória e na vossa caminhada de fé. Um fraternal abraço a todos e fiquem com a graça de Deus.